Bem-vindos ao 20º episódio do podcast Acorde, Música e Psicanálise. Hoje vamos analisar a obra O Tempo Não Para, composta por Cazuza e Arnaldo Brandão, lançada no álbum também chamado O Tempo Não Para, gravado ao vivo no show de 1988. Para esta conversa sobre esta obra, recebemos nossa convidada Paula Sucena, que é psicanalista e docente no Instituto DIP, Diálogos e Estudos em Psicanálise. Acorde, Música e Psicanálise, com Rafael Garbuio e Ricardo Pesati. Disparo contra o sol, sou forte, sou por acaso. Minha metralhadora cheia de mágoas. Eu sou um cara cansado de correr na direção contrária, sem pódio de chegada ou beijo de namorada. Eu sou mais um cara. Mas se você achar que eu estou derrotado, saiba que ainda estão rolando os dados, porque o tempo não para. Dias sim, dias não, eu vou sobrevivendo sem um arranhão da caridade de quem me detesta. A tua piscina tá cheia de ratos, tuas ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para. Não para. Não para. Boa noite, Paula. Hoje nós temos o prazer de ter aqui conosco a Paula Sucena. A Paula, para quem não lembra, ela fez o 7º episódio conosco, Agora Só Falta Você, da Rita Lee. E a Paula também foi nossa professora, né? Foi nossa mestre lá na DIP, minha e do Rafael, quando a gente fez nossa parte teórica de psicanálise. É um prazer imenso de estar com ela. Nossa, muito conhecimento. E hoje a gente tem aqui a Paula para conversar conosco sobre essa obra. Tá gostando, Paula, desse podcast agora sobre tempo? Como que tá sendo isso para você? Boa noite, meninos. Boa noite, Ricardo, Rafael. Agradeço muito o convite. Estou gostando demais do podcast e esse ciclo do tempo está sendo bem especial para mim, né? Uma psicanalista que gosta de estudar Lacan, que pensa muito o tempo lógico, o tempo cronológico. Então, estou me esbaldando nos episódios anteriores e curti muito ficar pensando no tempo não para. E, Paula, essa música ela é interessante porque ele usa muito metáforas, né? A cada frase da música, da letra, a gente consegue tirar uma... Ele foi muito cirúrgico nas imagens, enfim. O Cazuza estava num momento bastante importante, né? No final da vida dele, tinha acabado de descobrir o diagnóstico do HIV e estava com a metralhadora cheia de mágoas, literalmente, né? Apontando para vários lugares. E ele conseguiu colocar isso dentro da música de uma forma muito potente, eu diria, né? Mas o interessante é que o próprio título da música é como se ele já contasse o fim do filme, né? Bom, tem milhões de coisas nessa letra que a gente pode falar, mas a primeira coisa que fica é o título, ele já entrega o que está por trás de tudo. O tempo não para. Apesar de tudo que está acontecendo na vida dele, nós sabemos na questão, né, da biografia, é uma biografia muito discutida, né? É um dos grandes nomes
da cultura brasileira da década de 80, e então a gente sabe como é que estava a vida dele, tudo o que estava acontecendo, a gente sabe como é que estava o país naquele momento. A partir de tudo aquilo, e apesar de tudo aquilo, ele diz, o tempo não para, né? Estamos seguindo. Sim, eu achei muito incrível, assim, porque a outra vez eu escolhi a música que eu queria, né? Na verdade, eu escolhi primeiro a intérprete, né? A artista, a Rita, e dessa vez foi me dada, assim, de presente, né? Essa música falando sobre o tempo não para, né? E tudo isso que você falou, Rafael. Logo que eu comecei a pensar na música, comecei a pensar nisso. E o que eu acho que foi muito interessante quando eu comecei a escutar a música de novo, né, para poder pensar a música, pensar um tanto a psicanálise e o tempo não para, eu me dei conta de uma coisa muito interessante, que eu adorava essa música. Eu, obviamente, já tinha ouvido essa música muitas vezes, tinha cantado essa música, e eu me dei conta que eu nunca tinha de verdade escutado essa música. Porque é isso que você falou, assim, são muitas metáforas, né? Tem uma sutileza, uma delicadeza, que não é delicadeza no sentido de fofo, mas assim, é uma sutileza da arte, né? De trazer coisas muito difíceis que ele estava vivendo, não só ele, mas o país, como você disse. E aí eu fui me dando conta que escutar é muito diferente de ouvir, né? É óbvio que eu sempre soube disso, né? A gente faz isso na clínica o tempo inteiro, né? Mas uma coisa é você cantar aquilo que você simplesmente repete, né? Como ok, repita uma palavra atrás da outra, mas quando você escuta, ela é muito mais potente. E aí eu fiquei encantadíssima, né? E aí eu fui ouvir as várias versões da música, né? Achei o Ney cantando, achei a Elza Soares cantando, e aí eu fiquei pirando aqui. Só para o pessoal entender o contexto, quando nós tivemos a ideia de gerar essa série a respeito do tempo, elencamos algumas músicas ali e Oração ao Tempo, Tempo Perdido, Time, né, que já foram publicadas, e tinha lá O Tempo Não Para. Aí eu falei com a Paulinha, Paulinha, temos essas músicas aqui. O que você acha? Ela olhou, não, o tempo não para. Beleza. Mas foi realmente dado a ela, né? Diferente de quando o convidado vem com a própria música. E foi até interessante que o Zé Modesto, eu falei com ele, falou, Ricardo, eu não sei essa, se eu tô tão afim, né? Daí passou uns dias, ele, Ricardo, mas tem a hora do almoço, o que você acha? Eu falei, nossa, é mesmo, né? Porque são tantas músicas, quando a gente para pensar, né? A música, ela tá dentro do tempo, né? Ela faz parte do tempo, ela tá inclusa no tempo. Então, são inúmeras as músicas que tratam desse assunto, né? E nós escolhemos algumas, tem muitas outras mais, né? E algumas para falar desse assunto, né? Que é o tempo. E aí veio agora a Paula falando, né? Olha, tem aqui essa letra maravilhosa do Cazuza, né? Do Agenor, lá, que fez em 88 essa música. Foi maravilhoso isso aí. Eu achei curioso, porque apesar de você estar falando que eu escolhi, eu não me lembro, juro por Deus que eu não me lembro de ter escolhido. Eu achei que, tem o tempo não para, e eu topei. E eu falei, olha só, eu fiquei com Rita e com Cazuza, né? Porque os dois rebeldes, não que outros não sejam rebeldes, mas é uma rebeldia bem escancarada, né? Palavrão na letra. E aí eu falei, olha que legal, né? Que interessante. Tem algo da minha rebeldia também, que eu acho que me chama para essas músicas, né? Porque acho que é por isso que eu nunca tinha escutado direito, porque acho que desde sempre, desde mais nova, né, tinha uma coisa muito moralista, então, ele fala palavrão na letra, sabe? Não precisa. Por que ele fala palavrão? E depois, quando eu escuto e eu percebo, né, a metáfora, tudo aquilo, o palavrão, porque é isso, a palavra não cabe, né, precisa trazer um palavrão, a palavra não basta. E aí eu fiquei muito surpresa mesmo. Acho que a gente pode ir pensando, o Rafael começou, né, falar sobre as primeiras estrofes, né, metralhadora cheia de mágoas. E é um momento muito difícil mesmo, né, da vida de uma pessoa que descobre que tem uma doença mortal, né, mortífera. Como lidar com isso, né? E é interessante que você falou dos palavrões, né, do uso mais livre da linguagem, que realmente tem, não só nessa peça, mas em todas as discografia inteira dele, né? Mas a hora que a gente vai na minúcia e vê que as imagens mais fortes não estão nessas palavras, né? Estão exatamente naquelas que, como você disse, que a gente às vezes escuta, mas não entende exatamente, ou pelo menos demora para ver o tamanho do que ele escreveu. Por exemplo, eu gosto muito a hora que ele diz assim, eu não tenho data para comemorar.
lá no meio da música, quase no final, ele solta essa frase, né? Eu não tenho data para comemorar. Isso é de uma rebeldia tremenda, né? Especialmente em uma peça que tá, uma música que está dizendo o tempo não para. E eu não tenho nem data para comemorar, eu sou livre, né? Eu estou todos os dias comemorando, ou nem um dia eu estou comemorando. Mas uma outra frase que eu acho que é lapidária logo no começo, e eu tenho certeza que cada um a entende de alguma forma, e todas as formas são ótimas, eu não consigo nem imaginar o que o Cazuza efetivamente quis dizer, mas para mim é de um interesse tremendo, é logo no começo quando ele diz: disparo contra o sol, sou forte, sou por acaso. Esse sou por acaso, para mim, é digno de parar e ficar imaginando tudo o que ele quis dizer e tudo o que ele conseguiu dizer ao falar sou por acaso. Disparo contra o sol, sou forte, sou por acaso. Minha metralhadora cheia de mágoas. Eu sou o cara. E quando ele diz assim, disparo contra o sol, sou forte, disparar contra o sol não é nada, né? É uma imagem oca. Disparar contra o sol é disparar contra ninguém, é não fazer nada, né? Mas aí ele se afirma, sou forte, sou por acaso. O que é esse por acaso dele, né? Sou por acaso no sentido assim, eu sou o que eu deveria ser, eu sou o que eu quero ser, eu sou o que eu nem sei o que eu sou. Esse por acaso aqui, ele dá um nó na nossa cabeça. E ele, na minha concepção, ele encomenda, porque aí ele segue com a belíssima imagem de a minha metralhadora está cheia de mágoa, e ele termina dizendo, eu sou um cara. E depois lá na frente ele muda de ideia, né? Eu sou mais um cara. Cansado de correr na direção contrária, sem pódio de chegar no beijo de namorada. Eu sou mais um cara. Mas na primeira estrofe, ele, com esse eu sou por acaso, ele prepara a primeira grande informação, que é eu sou um cara. Sim. Eu acho que essa se eu por acaso sou um cara, conversam muito, né? A forma como eu escutei. Eu escutei desse jeito, eu sou forte, mas eu sou por um acaso, assim, né? Eu sou um monte de incontingências que se apresentaram na vida e eu aconteci. Não, é diferente da história da meritocracia, de que, olha, eu sou o cara, e aí eu, né, não, eu sou um cara e eu sou por um acaso e eu tô fazendo isso aqui, eu faço isso aqui, eu canto, eu escrevo, eu componho. E eu acho isso muito psicanalítico, assim, pensar que para você ser um bom artista, né, não alguém que entretém, né, entretenimento é diferente de arte, mas para você ser um bom artista, é importante a gente se saber por um acaso, sabe? E não achar que a gente tem, que a gente é demais, que a gente é excessivamente maravilhoso. E eu acho que ele é bem sincero também, um pouco como a gente tinha falado no outro podcast, né, sobre a música da Rita. Acho que tem uma sinceridade, né? Ele não pinta, olha, que bonitinho. Eu acho que ele vem e ele escancara ali, né? Ele abre o peito e ele fala do que ele tá sentindo. Ele coloca ali na música e na interpretação, né? Porque ele canta de um jeito muito que chama muita atenção, né? Tem a letra, tem a música e tem a interpretação dele. Então, são 3 camadas aí que você vai juntando e vão transformando, né? Vão dando vários possíveis sentidos. Porque uma coisa é você ler o que está escrito, outra coisa é você junto com a melodia, outra coisa é você escutar a interpretação da pessoa, né? Então, você junta aí essas partes e aquilo te afeta, né? De alguma forma. Mas não tem como não afetar, eu acho, né? Eu acho que afeta, inclusive, para as pessoas que entram e falam, nossa, já começou desse jeito, né? Como é que alguma afetação tem, né? Boa, ruim, mas impacta. E lembrando, Paula, que essa música, quando você fala em interpretação, ela é bem crua mesmo, porque esse disco, O Tempo Não Para, é o disco ao vivo dele. Ele saiu em turnê com vários sucessos do disco dele de 86, e aí pelas turnês, né, já sabendo da condição dele de soro positivo, tudo, em 88 ele se juntou com Arnaldo Brandão, mandou para ele essa melodia, ele achou que tinha cara meio Bob Dylan e poderia ser uma música de protesto. E ele escreveu a letra. E essa música foi lançada inédita ao vivo no show. Então ela começou a fazer sucesso no show com música inédita. Aí depois saiu um disco do show, que é esse disco
que é chamado de O Tempo Não Para, que é um disco do show ao vivo dele. Então a interpretação dele tá lá, tá ao vivo, a cores, né? Tudo que ele estava passando naquele momento. E ficou bem, né, bem forte. Tinha outra música também que foi muito sucesso nesse disco, que era a Vida Louca Vida, do Lobão. E também ele, Vida Louca, Vida Imensa, né? E fez um sucesso grande também naquele momento. Vida louca, vida breve, já que eu não posso te levar, quero que você me leve. Vida louca, vida imensa, ninguém vai nos perdoar, nosso crime não compensa. Se ninguém olha quando você passa, você logo acha eu tô carente. Eu sou manchete popular, tô cansado de tanta babaquice, tanta caretice, desta eterna falta do que falar. Ninguém olha quando você passa, você logo acha que a vida voltou ao normal. Aquela vida sem sentido volta sem perigo, é a mesma vida sempre igual. E você falou de uma canção de protesto, né? Super uma canção de protesto. Essa segunda estrofe, né, dele falar... Bom, primeiro tem o que o Rafael falou, né, de disparar contra o sol também, que parece que é um nada, né, você não faz nada, tá disparando contra o sol, qual o poder, né, que você tem, né. E aí depois, na segunda estrofe, ele fala do cansado de correr, sempre na direção contrária, né, sem pódio de chegada ou beijo de namorada, ou seja, né, sem um reconhecimento de que tô indo num caminho certo. E aí eu acho que aquilo que o Rafael pontuou, né? Antes ele era um cara, agora é mais um cara. Tipo, diminui ainda mais a importância. Não é o cara, nenhum cara, é mais um cara que tá ali tentando, cansado de correr, tá na direção contrária, ele sabe que ele tá lutando contra um sistema muito poderoso, mas ele não deixa de fazer, né? É isso que eu acho que é importante e bonito do artista, né? Porque o artista, ele diz o que ele precisa dizer, não o que é bonito de dizer, não o que esperam que ele diga. O artista, ele não tá preocupado em agradar. Claro que ele pode fazer coisas bonitas, mas ele não tá preocupado em agradar se você vai achar bom ou não. Eu tô fazendo. Só que dói também não ter pódio, né? Dói também não ter reconhecimento, não ter o beijo da namorada e ser só um cara, né? E Paula, tem uma questão de, especialmente nessa primeira parte da música, de tomada de consciência dele. Parece que ele vai, a impressão que eu tenho é que o eu lírico aqui vai se calibrando, né? Porque veja, ele termina o primeiro verso dizendo eu sou um cara. Aí ele termina o segundo verso dizendo eu sou mais um cara, né? Depois de ter feito essa consideração que você disse de que, né, ele está correndo, está na direção contrária, ou seja, está sempre nadando contra a maré, mas nunca ganha o pódio, nunca tem o beijo de namorada, ele só é mais um cara. E aí no terceiro verso acontece uma coisa genial, que é o primeiro momento que ele faz um discurso direto, porque aí ele diz, mas se você achar... Então é como se ele, na minha concepção, na minha fantasia aqui, é como se nesse momento ele já traz o discurso para um interlocutor direto, né? Alguém fala, oh, se você achar que está acabando, os dados ainda estão sendo rolados. Ou seja, ele vai diminuindo o tamanho do negócio, né? Ele de ser o cara, ele já vira mais um cara e ele já começa um discurso direto, ou seja, parece que ele vai diminuindo um pouco, diminuindo no sentido vai ficando mais realista, porque é uma música muito realista. Mas se você achar que eu tô derrotado, saiba que ainda estão rolando os dados, porque o tempo não para.
E eu vi vocês falando agora sobre canção de protesto, isso é uma coisa que eu pensei bastante. E eu concordo, é uma canção de protesto, mas olha como que ela estava bastante coadunada com o momento, agora pensando em sociedade brasileira um pouco mais ampla, né? Porque quando a gente pensa em canção de protesto, pelo menos da forma mais corrente de se falar sobre isso, a gente pensa naquelas canções da década de 60 e 70, do Chico, do Gil, do Vandré, do Caetano, né? Que eram canções de protesto no sentido, um momento de ditadura, enfim, uma situação bastante tensa, né? Então era uma canção de protesto mais aguerrida nesse sentido. Na década de 80, mais ou menos no final da década de 80, quando o Cazuza faz essa música, a sociedade estava passando por outros desafios, né? Já tinha tido a abertura, mas estava uma sociedade muito frustrada, com uma inflação gigantesca, percebeu-se que a terra prometida não ia chegar tão fácil assim, né? Não chegou até hoje, inclusive. Então, essa canção de protesto, ela, quando comparada, né, a música do Cazuza com aquelas canções da década de 60 e 70, ela é muito mais pessimista, ela é muito mais frustrada, de certa forma, né? O clima geral da peça, da música, do texto, dá muito mais conta de uma pessoa que está frustrado mesmo, né? Como ele diz, a frase da metralhadora cheia de mágoa é o retrato perfeito, eu acho, né? Não só do Cazuza, mas de toda uma sociedade, né? Quando se faz esse contraste, o que eu estou querendo fazer é um contraste, né? Entre essa canção de protesto do final dos 80 com a canção de protesto mais clássica dos anos 60 e 70. Porque eu acho que é observado isso, porque é um outro tipo de protesto, né? Ele tá falando aqui de um momento diferente, né? Já pós-Constituição, né? Mesmo ano, em 88, exatamente. Mesmo ano. No ano. Então, ele tá aqui escancarando o moralismo, né? Do povo, né? Aí lá pra frente ele vai falando bastante sobre isso, né? Sobre esse moralismo, mas nessa parte que você apontou, Rafael, eu achei bom isso que você disse, né? Porque eu não lembro o termo que você usou, assim, ele vai diminuindo, mas não diminuindo, ele vai ficando realista, né? Isso. Porque apesar dele estar dizendo, eu sou um cara, eu sou mais um cara, mas assim, eu tô aqui, se você achar que eu tô derrotado, eu sou mais um cara, mas eu estou aqui, né? E os dados estão rolando. E eu acho isso importante porque o quanto que a gente muitas vezes acha que o jogo tá ganho, né? E ele tá dizendo, não tá, eu tô aqui e ainda vou infernizar mais um pouquinho, ainda vou trazer aqui questionamento, porque o artista é isso, né? Ele questiona, ele não tá só para trazer coisas bonitinhas, a gente adora, eu adoro coisas bonitinhas, mas ele tá para fazer a gente questionar, né? Essa próxima estrofe é super, não sei como é que bate para vocês, mas me bate forte, assim, dias sim, dias não, eu vou sobrevivendo sem um arranhão da caridade de quem me detesta. Isso me impacta, assim, não sei como é que vocês leem essa fala. Cazuza, simplesmente. O que o Rafa falou há pouco, né, das diferenças dos anos 60 com os anos 80. Anos 60 parece que tinha um objetivo, né, uma utopia que fosse mais definida para se buscar. Em 88 eu sinto uma grande angústia. Tentamos, não deu, agora vem aí, estamos de novo, né, mas tuas ideias não correspondem aos fatos. E a caridade de quem me detesta, tua piscina está cheia de ratos, tuas ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para, né? Porque tem até com esses anos 60, né? Porque muito se falou, muito se pregou, muito se defendeu, mas na hora que vamos olhar para o que foi feito na realidade, nem sempre teve a ver com o que foi, né, das ideias baterem com os fatos do que aconteceu de fato na nossa história. E o tempo não para, né? Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades, né? Eu vejo uma outra frase maravilhosa do mestre Caetano aqui, que ele diz, né, em Fora da Ordem, né? Aqui tudo parece novo, no entanto, já é ruínas. Vapor barato, mero serviçal do narcotráfico, foi encontrado na ruína de uma escola em construção. Aqui tudo parece que é ainda construção e já é ruína. Tudo é menino e menina no olho da rua, o asfalto, a ponte, o viaduto ganhando pra lua. Nada continua.
É muito isso, né? Então é o futuro repetir o passado e um museu de grandes novidades. Porque o tempo não para, não para, não para. Voltando para a história da piscina, né? Assim, também é uma imagem que é muito impactante, né? Uma piscina cheia de ratos. E aí a gente pensar nessa metáfora, né? Nessa coisa de dizer, ó, você aí que acha que é melhor que todo mundo, que tá na tua piscina, né? Bonitão, a tua piscina tá cheia de rato. Que você prega não é o que você faz, né? As suas ideias não correspondem ao que acontece de verdade. E quando ele diz eu vejo o futuro repetir o passado, isso também é muito psicanalítico, né? Porque se a gente pensar numa sessão de análise, né? E lembrar do Freudão, recordar, repetir, elaborar, né? Esse repetir, se ele é um repetir neurótico, né? A gente gira no próprio rabo. Então, é um museu, ou seja, é um negócio super antigo, mas olha, é antigo, mas é novo, porque mudou a cara, mas continua igual. Dias sim, dias não, eu vou sobrevivendo sem um arranhão da caridade de quem me detesta. A tua piscina tá cheia de ratos, tuas ideias não correspondem aos fatos, o tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado, eu vejo um museu de grandes novidades, o tempo não para. Não para, não para. Então, se a gente não olha para aquilo que a gente enterrou, que a gente recalcou, que a gente reprimiu, que a gente não gostou, e aí pensando tanto individualmente, né, singularmente, cada sujeito, mas pensando como sociedade, né, aquilo que a gente esconde, deixa para lá, passou a ditadura, mataram um monte, mas vamos fazer aqui um acordão, a gente faz um bem bolado, ninguém precisa responder, né, vamos dar anistia para todo mundo, e aí a gente coloca embaixo do tapete uma marca muito cruel da história brasileira, né? E ele, acho que um pouco escancara aqui, né? Que, tá na piscina, mas essa piscina tem sangue, né? Tem rato, tem uma coisa suja e do esgoto, né? Porque o rato, ele vive no esgoto, ele vive embaixo, né? Escondido ali nas profundezas. E ele diz, tá aí, tá? Você pode esconder o que você quiser. Tá maquiado, tá bem maquiado, mas eu tô vendo que o futuro vai repetir o passado e não tem como não acontecer isso, porque o tempo não para, né? E o tempo, como o Freud percebeu, né? O tempo do inconsciente não é o tempo cronológico, né? Então, tá acontecendo. Passou, nossa, mas faz quantos anos isso, né? Já passou, deixa pra lá. Não deixa, né? A gente sabe que quantas vezes alguém que chega no consultório e diz, tô sofrendo muito, porque, sei lá, o cachorro morreu. Puxa, que pena, faz quanto tempo? 20 anos. Nossa, você até tem um impacto, né? Porque as coisas impactam as pessoas e o tempo não para, mas ele também, a gente tem o costume de dizer que o tempo apaga tudo. O tempo não apaga, não. O tempo sozinho não apaga nada. Sem recordar, repetir e elaborar, o tempo sozinho, o tempo cronológico, só aprofunda, né, as coisas. Essa é a grande genialidade, né, de quase todas as frases dessa música, porque a gente pode sempre olhar pelos dois lados, até baseado nisso que você acabou de falar. A gente pode pensar que o tempo não para, porque aquele tempo de 20 anos atrás, quando morreu o cachorro, ele continua. Aquele tempo ainda está aqui, né? Também tem essa dimensão do tempo não para, não porque ele não para, ele segue, mas também porque ele não deixa de acontecer. Aquilo continua na cabeça da pessoa. Eu achei ótima a colocação que você fez, né, eu vejo o futuro repetir Pronto, primeiro vamos dizer que é uma frase de lapidar, né, linda, bem construída, e tudo combina com tudo, esteticamente falando, né? Eu vejo o futuro repetir o passado, um museu de grandes novidades. Se levar isso para o campo psicanalítico, a gente pode até dizer que nós somos um museu de grandes novidades, né? Porque a gente fica repetindo 1000 vezes a mesma coisa. Exatamente. E vai para a terapia e continua repetindo lá na terapia, na transferência e tudo, etc., porque nós somos um grande museu, um museu de grandes novidades. É assim que funciona a nossa vida psíquica, é assim que somos constituídos, não tem como fugir disso.
Mas eu queria fazer um comentário, porque essa música ela é colocada em um momento em que estava tudo muito recente, né? Isso que você acabou de dizer, Paula, sobre a questão política, sobre ter jogado tudo embaixo do tapete e não precisa, tá tudo bem, vamos fingir que nada aconteceu. Mas quando ele escreve essa música, lá em 88, hoje nós temos nós sabemos tudo o que aconteceu, né? A gente sabia para onde foi aquela anistia mal feita, aonde levou a nossa sociedade, e estamos pagando um pouco até hoje tudo isso, né? Mas quando o Cazuza escreveu essa música, estava muito recente, né? O que comprova aquela ideia de que o artista ele é mesmo um para-raio, né? Ele tem uma anteninha que vai sentindo as coisas, que antecipa, a arte antecipa muita coisa, né? Porque em 88 era muito cedo para ele ter essa concepção de que ia dar errado do jeito que estava sendo feito, né? De que a piscina estava mais suja do que parecia, mas mesmo assim ele já viu. Mas é que eu acho que, claro, eu acho que tem super a ver com a questão do ser artista, né? E antever algumas coisas, mas tem uma coisa também fico pensando você estava falando, eu fiquei pensando na questão climática, né? A gente está vivendo ainda, né? Essa questão no Rio Grande do Sul, das chuvas, da cheia. E aí a gente pensa, mas, nossa, que novidade, assim, meu Deus, que casualidade. Não é, a gente sabia, e a gente sabe que vai continuar acontecendo e vai continuar, vai piorar, né? Então, eu acho que saiu mal feito, assim, aconteceu um mal feito. Então, eu acho que sim, era muito cedo, tinha acabado de sair, né? Mas eu acho que ele estava mesmo antevendo que não tinha como dar bom tendo acontecido do jeito que aconteceu, né? Enfim, e a gente o tempo inteiro sabe que estamos tentando evitar o que é ruim, né? Evitar o que é conflito, evitar o que é difícil. Só que o que a gente foge nos encontra, né? Não tem jeito. A gente não foge da gente. Parece que é um país que não elabora suas questões, né? Fica negando, né? Fica negando e literalmente, ao negar, você não elabora. Além de toda essa questão social, tem a questão do HIV, né? Naquele momento era uma doença, não tinha o que fazer, né? Ela ceifava todo mundo. Então, mas além dela não ter o que fazer, ela era uma sentença de morte, tinha um estigma muito forte em cima dessa doença, né? É a doença dos homossexuais, das pessoas depravadas, né? Isso, exatamente. E o que se comprovou uma grande mentira, porque estava cheio de homens héteros casados que pegavam AIDS e que também passavam para suas parceiras, né? Então ele fala, na minha percepção, nessa próxima estrofe, ele fala disso também, né? Procurando agulha num palheiro, muito imaginando essa busca também por uma cura, né? Por algo que precisa acontecer rápido, para que ele sobreviva e para que tantos outros sobrevivessem. E então mistura um monte de coisa, né? Ele tá falando não só de uma questão social, ele tá falando dele também, né? Da experiência dele como sujeito, né? Como artista, enfim, como uma pessoa portadora de HIV. Eu também vejo essa duplicidade que você tá se referindo, né? E eu vou mais longe. Eu acho que tem também uma ligação, essa frustração da sociedade naquele momento, que eu me referi no começo, que tinha acabado de conseguir a tão sonhada abertura política, que fazia 21 anos que tentava, mas que estavam cheios de outros problemas. Portanto, teve a frustração de, não veio a terra prometida como nós estávamos imaginando, etc. Mas, na dimensão pessoal do Cazuza, imaginemos que ele era fruto de uma sociedade extremamente estava tendo uma liberdade que nunca tinha tido antes, né? Uma pessoa livre, uma pessoa sexualmente livre, que estava começando a construir uma realidade que se podia ser do jeito que quisesse ser, e vem uma doença que pega exatamente nesse viés, né? Imaginemos que na época a AIDS também tinha uma questão de as pessoas não sabiam como é que tinha muita ignorância, até hoje tem ignorância, imaginemos há 30 anos atrás, né? As pessoas tinham medo de dar um bom dia para alguém que era soro positivo e não sabia se pegava, um aperto de mão. Então, assim, aquela liberdade almejada, e que ele vivenciou isso um pouco, foi violentamente ceifada mesmo, né? Então também tem uma frustração com isso, essa rebeldia, né, com o que aconteceu com ele,
com toda uma geração. Continuando aqui, depois do Procurando Agulha no Palheiro, ele tem uma coisa aqui que eu não consigo ficar longe, né? Nas noites de frio é melhor nem nascer. Aí me remete a duas situações, né? Primeiro, na peça do Édipo, né? Que lá no começo tem o sátiro que diz que seria melhor nem ter nascido, lá com o Dionísio. E essa coisa, né, do humano, né? Que se a gente olha friamente lá, quando totalmente racional, é melhor não ter nascido, né? É isso que nós viemos ver aqui. E aí a resposta lá atrás ainda, tá aqui, que o que torna menos dolorosa essa nossa existência é a arte. É exatamente isso que a gente está falando aqui agora, né? Era melhor nem nascer? Não, sim, vamos viver porque existe a arte, que a arte nos salva, né? E a arte, nesse caso aqui, ajuda bastante. Acho que ele traz essa fala, né, do é melhor nem nascer nas noites de frio, né? A percepção que eu tenho na música é que ele fala dele, ele fala da sociedade, ele tá o tempo inteiro, ele tá dentro, né? Ele tá falando dele, mas ele tá falando da sociedade. Então, é melhor nem nascer, nas de calor se escolhe a matar ou morrer, e assim nos tornamos brasileiros, né? Daí, de novo, ele vai falando que ele é só mais um cara, né? Mais um brasileiro que tá na luta, né? Que tem horas... Eu vi esses dias, não sei se vocês chegaram a ver uma notícia de que morreu uma pessoa em situação de rua 2, 3 dias atrás, sei lá, numa madrugada que fez muito frio em São Paulo. E é isso, nos dias de frio, se você, dependendo de onde você tá, você pode morrer. Então, será que era melhor não ter nascido? Mas também, dias de calor, enfim, matar ou morrer. E, no fim, enfim, somos brasileiros e a gente vai dando um jeitinho e, bem como o Ricardo falou, a arte, né? Os encontros, né? Os encontros da potência, né? Das pessoas se juntarem e cantarem, né? E fazerem um som e, enfim, estarem ali. Tem uma coisa muito curiosa, não posso deixar de falar nesse pedaço aqui, que eu fazendo uma pesquisa já para como fazer a edição do podcast, aí eu olhando, né? Eu vi lá as versões com a Elza, né? Tem versões maravilhosas com o Ney. Aí tem uma versão que é em espanhol, né? É o Tempo No Para. Não, o nome da banda é uma banda argentina, é Bersuit Vergarabat. E o seguinte, eles cantam em espanhol. Daí ele canta assim: nas noites de frio é melhor nem nascer, nas de calor se escolhe matar ou morrer, e assim nós hacemos argentinos. É muito engraçado, porque é a mesma coisa que a gente passa aqui. Jura? Que engraçado. E porque comprova também que eles se identificaram com a poesia do Cazuza, né? Isso que é interessante. Para recordar, mis días se gastan de par en par, buscando un sentido a todo esto. Las noches de frío mejor no nacer, las de calor se escoge matar o morir, y así nos hacemos argentinos. Se identificaram com a poesia do Cazuza e o quanto é universal tudo isso, né? É universal isso, exatamente. É universal. Muitas vezes, é Brasil? Não, é universal, né? Uma elite hipócrita, uma elite não identificada com os valores do povo, com os valores que são melhor para a população, mas pensando só nela mesmo, né? Totalmente focada nela, narcísica, né? Aquele narcisismo exacerbado de o meu primeiro e que se dane o povo, e, né? Desde a Revolução Francesa, né? Da Maria Antonieta, a gente tem essas coisas e muitas vezes descamba para isso, né? E aí imagina lá a situação hoje de um argentino também vendo tudo que está acontecendo, ou um chileno, ou um mexicano, ou um francês, ou um inglês, né? O povo, o mundo tem disso, né? Não é uma coisa só brasileira, né? Eu achei muito legal. Mas isso é muito legal e conversa totalmente com a própria construção do Cazuza, né? Que começa dizendo: eu sou um cara
E dali um pouco diz, eu sou mais um cara. Então é até no âmbito nacional, né? Assim, ó, acontece dias frios e dias quentes, eu sou brasileiro. Não, mas também é o argentino e também é o espanhol. E é na mesma dimensão, né? Eu começo achando que eu sou o cara e daqui a pouco eu descubro que eu sou só mais um cara. Sou mais um e te chamam de ladrão, de bicha, maconheiro, transformo o país inteiro num puteiro, pois assim se ganha mais dinheiro. Ah, tem uma outra versão também, talvez eu coloque, não sei se eu vou colocar, que é do Nazi, Uhum. né, do Ira, Do Ira. que ele coloca assim, procurando uma virgem no puteiro. Ah, ele muda. Né, no lugar de agulha no palheiro, ele muda. É muito, né? Já que ele falou puteiro aqui, ele usa esse mesmo puteiro, uma virgem no puteiro. Ele procura lá. Então, tem algumas versões dessa música, ela chama algumas versões para isso, né? Às vezes as pessoas mudam a palavra ali para deixar mais forte ainda e é maravilhosa, né? Essa genialidade que ele conseguiu colocar aqui e fala da realidade. É real, não é fofinha, não é falando do unicórnio bonitinho, né? Por mais que eu ame bossa nova, né? Não é o barquinho, né? O barquinho vai, a tardinha cai, não é isso. Uma vez eu assisti uma entrevista com a Anitta, acho que é com a Anitta, que ela fala, né, justamente essa parte do barquinho, o barquinho vai, ela fala, quem se identifica com o barquinho vai? É alguém da classe média alta, elite, porque o povo não tá no barquinho, não tá vendo o barquinho, o povo tá mergulhado na piscina de rato, né, ele tá nesse, ou eu mato ou eu morro, né, assim, na verdade é uma grande briga pelo tempo também, né, se a gente pensar a questão para além, né, do que ele está falando aqui socialmente, tem uma questão do tempo, né, você estava falando das elites, as elites têm tempo. Eu estava assistindo esses dias uma série de uns nobres, não sei se vocês conhecem, Bridgerton. Sim. Estava assistindo tal, e aí tem uma cena lá de um cara que o filho dele herda um título de duque, acho, e aí eles passam a não mais precisar trabalhar. E aí ele quer trabalhar, ele tem o bar lá dele, ele quer manter o bar dele. E aí o nobre diz assim, nobres não trabalham, né? E a gente vive isso ainda, a gente não tem o duque, não tem né, o quê, a rainha, mas a elite tá ali naquele lugar não tô falando da classe média alta. São os herdeiros. Fidalgos, fidalguia. Eu tô falando dos herdeiros, tô falando da pessoa que não faz nada. Ele tá lá, ele não produz nada, ele não pensa, ele só gasta tempo, né? E compra o tempo dos outros para que ele não precise. Então, eu não preciso limpar minha própria casa, não preciso fazer minha própria comida, não preciso, sei lá, fazer. Porque tem gente que eu compro o tempo de algumas pessoas, que é um tempo barato, né? E aí, então, eu tenho mais e mais tempo para mim. Então, acho que essa coisa mais moralista, né, que o caso já está ali apontando, né, e criticando bem escancaradamente, eu acho muito importante, porque eu, nas minhas épocas moralistas, achava aquela coisa, ai meu Deus, ele tá falando palavrão, olha só o que ele acabou de dizer, te chamam de ladrão, de bicha, maconheiro, transforma o país inteiro num puteiro, pois assim se ganha mais dinheiro. Houve já tempos em que eu olhava e pensava, isso aqui não precisa, isso aqui é demais, e aí eu penso, não, demais é a fome, demais é alguém morrer de frio, em São Paulo, sabe, na cidade mais rica do país. Isso tinha que indignar a gente, não o cara falar transforma o país num puteiro, né? Te chamam de ladrão, de bicha, maconheiro, transformam um país inteiro num puteiro, pois assim se ganha mais dinheiro. A tua piscina tá cheia de ratos, tuas ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para. Não para. E aí eu tava pensando nessa estrofe, né? Porque parece que ele tá justamente questionando o moralismo do ladrão, bicha, maconheiro, e depois ele fala de transformar o país num puteiro, e eu fiquei pensando, puxa, mas ele estava criticando moralismo, agora ele tá ali, moralista, falando, entre aspas, tá falando mal do puteiro, e aí depois eu pensei, falei, não, acho que não é disso que ele tá falando do puteiro nesse lugar onde as pessoas vendem, né, as mulheres
vendem o corpo, elas vendem algo que alguém quer pagar. Só que no puteiro tem ética. A maioria das mulheres vende só o corpo. Quantos políticos, quantas pessoas, não só políticos, pessoas, nós vendemos também, e vendemos não só, vendemos a alma. A gente vende nossa ética, a gente vende, tá pagando mais, então tudo bem, vou fingir que eu não vi isso aqui para poder fazer algo não tão, algo condenável, mas que Não tão ético. não é ético, mas eu dou uma explicação. E eu mesmo me convenço da minha explicação. Então é muito fácil dizer, chamar o outro. Se todo mundo faz, eu posso fazer. Exato, chamar o outro de ladrão, o outro de bicha, o outro de maconheiro, que aliás, né, essa questão da droga também. Até hoje, né, gente, a gente está questionando isso. Do mesmo jeito que o HIV tinha uma conotação muito negativa, as drogas também, e está cheio de estudos mostrando a maravilha que algumas drogas fazem, né? A maconha é uma delas. Ela é remédio para as pessoas. Vários tipos de doenças, mas ainda tem um moralismo que morre de medo. Então, o que é? A gente chama o outro de ladrão, de bicha, de maconheiro, mas assim, a gente está vendendo tudo. A gente colocou tudo para vender. O Brasil está vendendo a Amazônia, está vendendo. Está vendendo. Quem quer comprar? As praias agora, né? As praias. As praias, está tudo à venda. É isso. O que tem para vender? Mas, não obstante tudo isso que está sendo dito, e é genial a gente falar sobre isso, né? E pegar uma música que já tem mais de 30 anos e ela está tão conectada com tudo isso. Mas eu acho também importante fazer uma menção, que é algo que me chama a atenção demais, que é a gente imaginar que o Cazuza, quando escreveu essa música, ele que era oriundo de uma classe média alta, né? O pai dele era todo poderoso da Som Livre, enfim, ele, se quisesse não trabalhar, ele era um herdeiro, né, Paulo? Ele poderia se dar o luxo de não querer trabalhar, mas quando ele faz essa música, ele já estava doente, ele sabia, né, naquele momento, você ter HIV era condenação à morte, no caso dele, comprova-se, acho que 1 ano depois dele ter gravado essa música, ou 2 no máximo, ele já faleceu, mas mesmo assim ele poderia estar em casa tranquilo, só curtindo, né, os últimos, sobrevivendo, mas ele vai e faz a música, e faz o disco, e vai para o palco, e se coloca na vitrine, né, mesmo com todo o estigma que tinha na época. Esse movimento eu acho interessante da gente imaginar, né? Porque assim, tem tudo ali, ele estava sublimando certamente a tragédia, né, dessa vida que estava com um ponto final ali na frente, ele estava vendo esse ponto final, mas eu acho que vai até a mais, né? Eu acho que é um instinto de sobrevivência, o artista tem que sobreviver de alguma forma, né? E o jeito que ele conseguiu de colocar para fora todo esse tormento que ele estava vivendo, alguém que tinha aquele espírito de liberdade que a gente percebe, né, pelas descrições, pelos textos, pelo filme, livro, tudo que tem sobre ele, e de repente se vê completamente enjaulado numa situação que não ia ter saída, e não teve mesmo, pois mesmo assim ele vai lá e escreve essa música e um conjunto de obras, e grava um disco e vai pro palco, e essa é a alma artista, né? Não, isso é muito maravilhoso, né? Porque é você se deparar com desamparo, isso é bastante psicanálise mesmo, é você se deparar com desamparo e fazer algo com isso, não entregar. Ele continuou sendo ele continuou sendo Cazuza, ele continuou rebelde, com causa, e fazendo coisas muito... dando a cara pra bater mesmo, porque você falou, ele podia ter ficado quietinho lá na piscina dele e esperando, vivendo só por prazer de estar lá com as pessoas, mas a coisa do desejo, ele é muito, desejo psicanaliticamente falando, né, ele tá para muito além da vontade, daquilo que é gostoso, né, o desejo é aquilo que move, apesar de você saber que você está condenado, mas eu não vou deixar de dizer o que eu preciso dizer, eu vou até o último momento. E acreditar que os dados ainda estão rolando, né? Acho que ele acreditou. Os dados estão rolando, exatamente, mas é isso que é lindo, porque uma vida, ela não se encerra nela mesma, e a arte, ela escancara isso. Eu fiquei lembrando agora daquela música da Rita, né? Enquanto estou viva e cheia de graça, talvez ainda faça um monte de gente feliz. E aí ela morre e ela continua fazendo um monte de gente feliz, né? Porque a gente não é o nosso corpo, a gente é muito mais do que isso. E por isso que é tão bonito, eu acho, a generosidade que um artista tem, e isso que você falou do Cazuza, né? É de uma generosidade, porque ele podia ter ficado quietinho. Você vê que ele, nos últimos tempos, ele tá sofrendo
sofrendo, ele tá magro, esquálido, ele tá visivelmente, fisicamente abalado, emocionalmente abalado, mas o desejo dele tá ali, tá na mesa, sabe? E ele faz o que é possível com o desejo. Não dá pra fazer tudo que eu queria. Imaginei que fosse viver até os 80 anos e fazer um monte de música, mas, putz, então não vai dar, mas eu não vou abrir mão de fazer e de dizer aquilo que eu tenho pra dizer. E deixa pra gente, né? E aí a gente faz alguma coisa com isso, que é um pouco o que a gente faz no consultório. Quando a gente escuta os nossos pacientes, a gente tá... O que a gente faz daquilo que fizeram com a gente, né? Como que a gente herda e se apropria daquilo que a gente herdou dos nossos antepassados, dos nossos pais, dos nossos avós, não só falando de dinheiro, falando de herdar as nossas neuroses, né? Porque a gente herda neurose também. Essa herança ninguém foge, né? Agora, falando um pouquinho de consultório, Paula, tem uma falácia que é vendido, né? Não, se você tiver tempo, se você não tiver que se preocupar com nada, se você puder fazer tudo o que você quiser, se você... Primeiro que é uma utopia, e segundo que os casos que a gente acaba encontrando mais próximos a isso, a pessoa não tem muito mais onde colocar a libido dela, né? Se ela não acha ali onde colocar, né? A gente vê muito essa situação na aposentadoria, né? A pessoa fez lá algo a vida inteira, hoje ela tem um salário, tem lá mas ela não tem mais onde colocar a libido dela. Cada vez mais a gente está vivendo isso. Nós somos aquilo que a gente faz, né? Então, você pergunta, quem é você? O que? Normalmente a primeira pergunta é o que você faz, né? A gente já responde. Sou psicanalista, dentista, professor, o que quer que seja. Mas, bom, se deixar de ser psicanalista, vou deixar de ser eu? O que eu sou para além disso, né? E isso que você está comentando, eu acho que a gente está cada vez pior, porque a gente vai trabalhando num excesso de coisas e vai se individualizando de tal forma que a gente perde o laço, né? A gente perde a noção de coletividade. E aí, quando eu aposento, eu fico solitário. O que eu tenho para dizer para o outro não importa mais. E para antes de se aposentar, né? Você está dependendo de onde você trabalha, do tipo de trabalho que você faz. Passou dos 50, não tratam mais. E perde até o seu nome, né? Porque durante muitos anos, às vezes, o nome é fulano de tal da empresa tal. E o dia que você não tem mais aquele empresa tal como sobrenome, é um luto dolorido para muita gente, para elaborar isso aí. É assim, e tem vida. Existe vida após isso. O tempo não para. Mas a gente está preso nesse tempo cronológico. Porque somos um museu de grandes novidades. Exato, a gente fica preso e a gente fica achando que envelhecer é ruim. E eu acho que a gente precisa, sabe? Desde criança eu escuto isso, às vezes quando eu escuto isso eu falo, não fala isso para as crianças. As pessoas falam assim, aproveita, porque infância é a melhor época da vida, depois você vai ver só. Tem esse discurso. Como se ser adulto seja ruim, né? É péssimo que a gente venda isso para as crianças, porque elas não querem crescer. E aí os adultos não querem envelhecer. E como o tempo não para, tudo tem o seu tempo. E a gente precisa aprender a lidar, a viver cada tempo, já que ele não para. E eu tô gravando aqui, né, assim, tem uma coisa curiosa, né, eu tô fora de São Paulo, no meio do mato, e hoje eu passei a manhã e a tarde meio livre, assim, com um tempo que não tinha que ficar atenta ao relógio, né, que não é o tempo cronológico, é o tempo que é, o tempo, diz Lacan, né, o real, o tempo real. O tempo real é o tempo que é aquilo que mostra pra gente que os dias, os meses e os anos existem, né? Se você se olhar hoje no espelho e amanhã no espelho, você não vai perceber que o tempo passou. Mas se você olhar uma foto de 10 anos atrás, você vai perceber muito bem como o tempo passou. E esse, para o Lacan, é o tempo real, né? Como a gente diria, o real para o Lacan, né? Nos registros real, simbólico, imaginário, o tempo real é isso que acontece e que a gente só consegue explicar porque a gente tem um imaginário que é essa divisão, né? Cronológica do tempo, de segundos, minutos, horas, dias, meses, anos. E o tempo simbólico também, se não for o tempo simbólico, a gente não consegue se localizar do que aconteceu. A música foi feita após a ditadura, foi feita antes da ditadura. Esse simbólico marca a canção, né? Se a gente tira do contexto, ela não faz... Quer dizer, ela tem outro sentido, não é que ela não faz sentido, mas ela tem outro sentido. Então, o tempo é algo que nos permeia todo momento e que a gente quer lutar contra ele
E quando a gente percebe, não racionalmente, porque racionalmente a gente sabe que o tempo não para. É uma obviedade ele dizer isso, né? Racionalmente a gente sabe. O problema é que saber não significa lidar com isso, né? Elaborar isso e permitir que eu viva o tempo. E cada tempo, inclusive o tempo que não é tão bom. Se até o ano 2000 o mundo não acabar e eu estiver vivo na rua ou num bar, eu vou pra sempre te esperar. Blues é assim, baby. Blues é assim. Blues é assim, baby. Blues é assim. Quando eu estiver velho, tarado e gaga, com um copo de cana, eu vou lembrar do seu gingado e os meus olhos vão brilhar. Blues é assim, baby. Blues é assim. Blues é assim, baby. Blues é assim. Mesmo que outras pessoas eu venha amar e encontre com elas um pouco de paz, eu vou pra sempre te esperar. O blues é assim, baby. O blues é assim. O blues é assim, baby. O blues é assim. Se até o ano 2000 o mundo não acabar e eu estiver vivo na rua ou num bar, eu vou pra sempre te esperar. Blues é assim, baby. Blues é assim. O blues é assim, baby. O blues é assim. Viva Cazuza! Acorde, música e psicanálise, com Rafael Garbuio e Ricardo Pesati. Produção de áudio Vinhetando.